Em 2020, o presidente Bolsonaro afirmou que o Estado brasileiro pode ser laico, mas nosso governo é cristão, segundo ele. A ministra Damares, ao assumir sua pasta de Direitos Humanos, afirmou em palavras dela que o Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. É ok representantes do Estado fazerem afirmações como essas? Não feriria a laicidade, que é um princípio básico da nossa Constituição? O que significa um país ser laico? Quais os limites da laicidade no Brasil? Somos de fato um país laico? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Um Estado laico significa basicamente que todo aparato estatal não deve haver qualquer influência religiosa de qualquer religião. O que significa que nenhuma política pública deve ser executada por motivações religiosas. O Estado não deve privilegiar nenhuma religião, mesmo que seja a religião da maioria do povo. O Estado deve garantir liberdade religiosa de aderir à religião que o cidadão quiser e não aderir a nenhuma. O proselitismo religioso, ou seja, a ação de tentar converter indivíduos, não pode se dar através do Estado ou mesmo em espaço de atuação do Estado. O que significa que, dentre outras coisas, que o ensino público, em teoria, não deva ser religioso, pelo menos não no sentido de ensinar uma única fé aos alunos. Tendo isso em vista e que a nossa Constituição, no artigo 5º, está definido que é inviolável a liberdade de crença e de consciência e que no artigo 19 é vedado ao poder público estabelecer ou embraçar cultos religiosos e desenvolver alianças ou dependência com qualquer representante religioso, podemos dizer que o Estado brasileiro é laico, mas até onde vai a nossa laicidade? A laicidade de um Estado é uma questão de separação entre a esfera pública e a esfera privada. É a famosa separação entre Estado e Igreja, onde a filiação religiosa pertence à esfera privada e toda a dinâmica religiosa deve estar contida nessa esfera, deixando a esfera pública neutra religiosamente. Mas o fato de existir somente na esfera privada não significa que a religião não possa gozar de qualquer influência social. Ela pode sim, mas deve fazê-lo sem se valer do aparato estatal. Tendo em semente, as declarações de Bolsonaro e da ministra Damares ferem de algum modo a nossa laicidade? Bem, complicado responder porque obviamente ambos podem seguir a fé que quiserem e podem declarar publicamente sua escolha religiosa. O que não pode é deixar que essa escolha pessoal, que pertence à vida privada, guie suas ações enquanto agentes públicos. O problema aí é que Bolsonaro não afirmou que ele pessoalmente era cristão. Afirmou que seu governo era cristão, o que é bastante contraditório, pois na frase ele afirma que o Estado é laico e que seu governo é cristão. Mas como pode caber num Estado laico um governo cristão? Do mesmo modo, a ministra Damares referiu a si mesma como ministra, a ministra seria terrivelmente cristã. A questão é que gestos e cargos públicos devem ser religiosamente neutros. Um governo não pode ser cristão, muçulmano, espírita, num Estado laico. Um secretário, governador, um presidente ou uma ministra não pode assumir seus cargos como representantes de uma fé específica. Podemos até ter certa boa vontade interpretativa e afirmar que na realidade ambos estavam se referindo às suas escolhas privadas e não às suas atuações como agentes públicos. Mas a realidade é que os limites da laicidade com frequência são bem nebulosos. E frequentemente fica difícil afirmar com certeza o que passa dos limites ou não. Isso por dois motivos. Primeiro, a separação entre esfera pública e privada, apesar de necessária, acaba sendo arbitrária. Segundo, porque pela laicidade a influência social da religião não é anulada. Ela se mantém, só deve se manter fora da política, mas como fazer isso? Como ter certeza de que os limites entre influência social e política se mantenham firmes? A questão específica sobre a separação entre esfera pública e privada é um tema extenso e pode até ser um tema para outro vídeo aqui no canal. Mas o que nos interessa mais nesse vídeo são os limites entre a sociedade civil e Estado, partindo da perspectiva da religião. Para termos uma melhor noção desse limite, precisamos fazer a distinção entre laicidade e secularização. E assim, há diferenças não tão sutis entre esses dois termos. Laicidade refere-se a uma condição exclusivamente estatal, já secularização pode se referir ao Estado, mas também a qualquer área da sociedade. Mas já vamos melhor sobre essa distinção se estabelece. Antes, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, lhe convido a assistir mais alguns vídeos por aqui. E para não correr o risco de perder os vídeos que ainda vamos lançar, já se inscreve apertando o botão vermelho e aperta o sininho. A laicidade diz respeito à regularização das relações entre as instituições estatais e as instituições religiosas, no sentido de anular a influência direta das instituições religiosas sobre as instituições estatais
estatais. O importante aqui é lembrar que é uma relação entre instituições e seus representantes. Já a secularização trata de processos em que parte da sociedade, institucionalizada ou não, passa por redução contínua da presença da religião. Nesse sentido, podemos falar em secularização da cultura, da arte, da mídia e etc. Ou seja, é possível que se dê um sem o outro, um Estado seja laico, mas a sociedade que esse Estado representa seja profundamente religiosa, inclusive com organizações religiosas altamente influentes. E esse parece ser o caso do Brasil, já que apesar do número de ateus crescer censo após censo, a esmagadora maioria dos brasileiros segue tendo algum tipo de crença religiosa e, do mesmo modo, associações religiosas continuam tendo extrema relevância por aqui. A antropóloga brasileira Paula Monteiro analisa o caso do Brasil, uma sociedade laica, mas bastante influenciada pela religião. Para ela, em alguns países, de fato, com a secularização, tanto o Estado quanto a sociedade civil se organizaram completamente alheios à religião. E esse seria o caso, por exemplo, da Inglaterra, da França, da maioria dos países da Europa Ocidental. Mas em alguns casos, como o nosso, não. Ao invés de deixar a sociedade civil se organizar de forma autônoma, a religião desprovida de poder normativo passa a organizar a sociedade civil. E por sociedade civil me refiro a toda forma de organização social autônoma em relação ao Estado, mas que não tem por finalidade o lucro. E o que isso significa? Significa que ao mesmo tempo que a religião perdeu seu espaço e poder institucional de ditar as normas da arte, na educação, nos relacionamentos, etc., ela mantém seu poder de influência e de mobilização social. No caso do Brasil, a religião que perdeu o poder institucional, mas manteve influência na organização da sociedade civil, obviamente foi a religião católica. Na verdade, a Igreja Católica se tornou mais influente na sociedade civil depois de se separar do Estado. Finalmente, a gente não pode deixar de lado a influência social mais óbvia da religião, que é a presença de religiosos na classe política. E aqui me refiro, obviamente, à chamada bancada da Bíblia. De acordo com o sociólogo Ricardo Mariano, um dos maiores especialistas em religiões pentecostais no Brasil, a formação dessa bancada se deve em boa parte por essa influência toda que a Igreja Católica teve na nossa sociedade civil. Os evangélicos, que originalmente eram um grupo avesso à política, começam a se preocupar com sua representação ao perceberem que o Estado na nova república já estava bem influenciado pelo catolicismo. De forma indireta, verdade, mas o catolicismo já tinha deixado sua marca. Os evangélicos não contavam com a influência que os católicos tinham entre elites intelectuais, políticas e entre movimentos sociais. Seu único trunfo era quão facilmente penetravam nas periferias, e através dessa presença disseminada, os pentecostais conseguiram eleger um bom número de representantes. De modo que nas últimas eleições municipais de 2020, houve um crescimento de 34% dos candidatos denominados pentecostais. E nas eleições de 2018, a bancada da Bíblia foi de 75 para 84 deputados, de 6 para 7 senadores, e a cada eleição se confirma a influência pentecostal na nossa política. Mas e aí? Uma bancada no Congresso Nacional de políticos eleitos para a defesa de uma fé específica, isso não fere a chamada laicidade? Aqui, apesar da lei se fazer razoavelmente clara, ainda existe certa nebulosidade e limites não muito bem estabelecidos. Por um lado, o projeto de um novo Código Eleitoral, que ainda não entrou em vigor, veda a propaganda eleitoral em ambientes religiosos, como igrejas e templos, e também não permite que haja qualquer doação feita por entidades religiosas a candidatos ou partidos políticos. Por outro lado, não proíbe a campanha eleitoral em eventos religiosos fechados com público limitado. Do mesmo modo, o TSE rejeitou a proposta que visava punir candidatos que se valessem da sua imagem e influência religiosa para ganharem votos. A realidade é que, se pensarmos essas considerações do novo Código Eleitoral, vamos perceber que ele tenta de fato equilibrar a laicidade. Poderíamos simplesmente proibir qualquer sacerdote se candidatar, ou ainda proibir a candidatura de qualquer sujeito que em sua campanha faça menção à defesa de interesses especificamente religiosos. Mas nesse caso, estaríamos passando do limite entre laicidade e a simples oposição à religião no geral. Um Estado moderno, democrático e pluralista não deve negar a diversidade que há em sua sociedade. Não se pode negar a presença de representantes de grupos que são compostos por boa parte da população. Ok, acho que já conseguimos perceber que a laicidade, em teoria, pode ser estabelecida de modo claro. Porém, ao lembrarmos que a laicidade permite à religião uma influência social não estatal, percebemos também que o tema fica nebuloso.
E a resposta para a pergunta inicial, se o Brasil é um Estado laico, se complica. Uma resposta rápida e imprecisa seria sim. A Constituição estabelece a laicidade, como comentei no início do vídeo. Uma resposta longa e ligeiramente mais precisa diria que nossa laicidade é uma laicidade um pouco frouxa, dado que nossa própria sociedade não é extremamente secularizada, pelo menos não secularizada de modo como ocorreu em países ocidentais desenvolvidos, o que por sua vez impacta a nossa laicidade, fazendo dela menos rígida. Nós por aqui não taxamos igrejas e templos, o que para alguns fere a laicidade, mas alguns juristas afirmam que essa isenção se dá justamente para não constranger o funcionamento de toda e qualquer religião. O ensino religioso é ofertado em escolas públicas, e não só o ensino religioso plural, que passe por todas as religiões diferentes, mas mesmo o ensino religioso confessional, que trata de uma religião específica. Claro, a matrícula do aluno na escola é facultativa. Caso os pais não queiram que seus filhos frequentem essas aulas, eles não as frequentam e não há qualquer consequência para a vida escolar do aluno. Mas mesmo assim, isso não muda o fato de que é obrigatório no ensino fundamental público a oferta do ensino religioso. E mais, o dia de Nossa Senhora Aparecida é um feriado nacional, mesmo sendo um símbolo especificamente católico, o que alguns podem sempre responder que o feriado se dá não pelo valor religioso, mas pelo valor cultural e histórico. Resumindo, somos laicos, pero no mucho. E o que você acha? Nós somos por aqui Estado laicos demais ou laicos de menos? O quanto o Estado deve interferir na influência religiosa na sociedade civil? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.